Era uma noite fria e chuvosa quando cheguei à casa da Helena para cuidar de seus 2 filhos, Gabriel e Enzo. Eu já estava trabalhando para eles há alguns meses e tinha me apegado bastante aos meninos. Gabriel, o mais velho, era um doce de criança, sempre educado e obediente. Já Enzo, o caçula, tinha seus momentos de birra, mas nada que eu não conseguisse lidar. A casa era antiga, com aqueles assoalhos de madeira que rangiam a cada passo. A sala de estar era aconchegante, com uma lareira que crepitava e iluminava o ambiente com uma luz alaranjada. Era ali que eu e Gabriel passávamos a maior parte do tempo, jogando videogame e rindo juntos. Naquela noite, enquanto eu e Gabriel estávamos imersos em uma partida, ouvimos o choro de Enzo vindo do andar de cima. Ele estava no quarto, pronto para dormir. Subi as escadas correndo, o som dos meus passos firmes pela casa. Ao entrar no quarto, Enzo estava sentado na cama, os olhos arregalados de medo. Soluçando, ele apontou para o armário de madeira escura no canto do quarto. Tentei acalmá-lo, dizendo que era apenas sua imaginação. Abri o armário para mostrar que estava vazio, mas o medo nos olhos de Enzo não diminuiu. Decidi então contar uma história para distraí-lo e em pouco tempo ele adormeceu. Voltei para a sala e continuei jogando com Gabriel. No entanto, não demorou muito para que um barulho vindo do quarto de Enzo chamasse minha atenção. Parecia um arranhão, seguido de um sussurro quase inaudível. Meu coração começou a bater mais rápido. Peguei Gabriel pela mão e subimos juntos. Ao entrar no quarto, o armário estava entreaberto e uma brisa fria entrava pela janela, fazendo as cortinas se agitarem. Enzo não estava na cama. Meu estômago se revirou de medo. Foi quando ouvi um choro abafado vindo de dentro do armário. Abri as portas e lá estava Enzo, encolhido e tremendo. Ele tentou me pegar. Ele gritou, agarrando-se a mim. Não tive tempo de pensar. Peguei os 2 meninos e corri para o quarto de Helena, a mãe dos meninos, trancando a porta atrás de mim. O silêncio era assustador, interrompido apenas pela respiração ofegante dos meninos e pelo meu próprio coração batendo forte no peito. Liguei para a Helena, tentando manter a calma. Ela atendeu após o 3º toque, sua voz preocupada do outro lado da linha. Lúcia, o que aconteceu? Expliquei rapidamente a situação e ela sugeriu que poderia ser seu ex-namorado, o pai de Enzo. Ele era instável e já havia feito ameaças antes. Enquanto conversávamos, ouvi o som de vidro quebrando vindo da sala. Ele estava tentando entrar. Desliguei o telefone e me escondi com os meninos no closet. O silêncio era perturbador. O único som era o da chuva batendo nas janelas e o vento uivando lá fora. Parecia uma eternidade, até que ouvíssemos o som da sirene da polícia se aproximando. Quando Helena chegou, a polícia já estava lá. Eles não encontraram ninguém, mas havia evidências de que alguém havia tentado entrar. A janela da sala estava quebrada e havia marcas de lama pelo chão. A Helena me agradeceu por proteger seus filhos e me pagou o dobro do combinado. Mas eu sabia que nunca mais voltaria àquela casa. Aquela noite havia deixado marcas em mim que nunca desapareceriam. Após aquela noite aterrorizante, decidi que precisava de um tempo para mim. As imagens de Enzo escondido no armário e os sons daquela casa antiga não saíam da minha cabeça. Mas, como a vida não espera, logo me vi em busca de outro emprego. No entanto, a história daquela noite parecia me perseguir. As pessoas cochichavam quando eu passava e logo percebi que a cidade inteira sabia do que havia acontecido e nunca mais trabalhei como babá. Era uma noite fria de inverno e eu, Milena, estava na casa da senhora Miranda, cuidando de seus 2 filhos, Miguel e Pedro.
Com apenas 16 anos, eu já tinha uma certa experiência como babá, mas nada me prepararia para o que estava prestes a acontecer. Miguel, o mais novo, veio até mim com olhos arregalados e disse: "Milena, tem alguém batendo na minha janela." Eu ri, pensando que era apenas a imaginação fértil de uma criança. "Deve ser apenas um inseto, Miguel. A casa fica perto da mata, lembra?" Eu disse, tentando tranquilizá-lo. Mas enquanto eu lia uma história para Pedro, ouvi o barulho. Era um som distinto, como se alguém estivesse batendo na janela com força. Meu coração começou a acelerar. Decidi verificar, pensando que poderia ser apenas um galho de árvore ou algo assim. Mas ao chegar à janela, não vi nada, apenas a escuridão da floresta e o som dos grilos. Foi quando Márcia, a vizinha da senhora Miranda, me ligou. Ela tinha uma voz trêmula e parecia assustada. "Milena, você ouviu isso? As batidas nas janelas?" Ela perguntou. Eu confirmei e ela continuou. "Isso tem acontecido comigo todas as noites. Eu sinto que alguém está me observando." Márcia sempre foi uma mulher forte, mas naquela noite eu podia sentir o medo em sua voz. Ela me contou sobre uma noite, 2 anos atrás, quando acordou com alguém sussurrando seu nome do lado de fora de sua janela. Ela nunca descobriu quem era, mas desde então viveu com medo. Tentei acalmar os meninos, mas por volta das 4 da manhã o barulho voltou, mais forte do que nunca. Sem pensar, abri a janela e gritei: "Estou chamando a polícia!" E foi quando vi as árvores e galhos se mexendo, como se alguém estivesse correndo pela floresta. Mas não consegui ver ninguém. Liguei para a polícia imediatamente e eles me disseram que tinham recebido vários relatos semelhantes na área. Eles prometeram enviar uma viatura, mas eu sabia que, com a densidade da floresta, seria difícil encontrar alguém. A noite passou e os meninos finalmente adormeceram. Eu estava exausta, mas o medo não me deixava dormir. Fiquei pensando em Márcia e em suas histórias assustadoras. Ela tinha passado por algo traumático, e eu podia sentir que algo ruim estava prestes a acontecer. Na manhã seguinte, a senhora Miranda voltou para casa e agradeci aos céus por isso. Mas o alívio durou pouco. Ela encontrou uma caixa de papelão na porta de sua casa. Dentro dela, 3 gatos mortos. Meu estômago revirou e eu sabia que tinha que sair daquela casa. Decidi nunca mais voltar lá. E 3 anos depois, me mudei para os Estados Unidos, onde comecei a trabalhar como babá novamente. Mas as memórias daquela noite ainda me assustam. Nos Estados Unidos, tentei recomeçar minha vida. A distância me ajudou a esquecer um pouco daquela noite assustadora, mas as cicatrizes emocionais permaneceram. Trabalhava como babá em uma bela casa na Califórnia, e a família era adorável. Mas mesmo assim, toda vez que ouvia um barulho à noite, meu coração disparava. Certa noite, enquanto colocava a pequena Sofia para dormir, ouvi um barulho familiar, batidas na janela. Meu coração parou, e as memórias daquela noite voltaram em um flash. Corri até a janela, esperando não ver nada, mas lá estava ela, Márcia. Fiquei paralisada de medo. Como Márcia tinha me encontrado aqui tão longe? E por que ela estava me perseguindo? Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ela desapareceu na escuridão. Entrei em contato com Miranda e ela tinha me dito que Márcia havia falecido há 4 anos atrás. Isso ocorreu no dia 23 de outubro de 2015. Eu nunca vou esquecer aqueles 3 dias. Era uma sexta-feira ensolarada, quando meus pais me disseram que iriam viajar e que uma babá cuidaria de mim e da minha irmãzinha, Lívia. Eu tinha 10 anos na época e Lívia apenas 6.
A ideia de ter uma babá não me agradava muito, mas quando conheci Emily, tudo pareceu ficar mais tranquilo. Emily tinha cabelos loiros, olhos azuis e um sorriso contagiante. Parecia ter uns 20 anos. Ela chegou com uma mochila nas costas e um ar de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Minha mãe nos apresentou e Emily logo se mostrou simpática, brincando e até jogando videogame conosco. Parecia que aqueles 3 dias seriam tranquilos. A primeira noite começou normal. Jantamos juntos, assistimos a um filme e fomos para a cama. Lívia dormia no quarto ao lado do meu, e eu sempre deixava a porta entreaberta para ouvir se ela precisasse de algo. No meio da noite, acordei com um barulho estranho. Era um som abafado, como se alguém estivesse andando descalço pela casa. Abri os olhos lentamente e vi Emily sentada em uma poltrona ao lado da minha cama. Ela segurava uma faca grande, daquelas de cozinha, e seus olhos estavam fixos em mim. Meu coração disparou. Eu queria gritar, correr, mas o medo me paralisou. Virei lentamente para o outro lado, tentando fingir que ainda estava dormindo. Fiquei assim por horas, ou pelo menos foi o que pareceu. Quando o dia começou a clarear, adormeci de exaustão. Acordei com o som da risada de Lívia. Ela e Emily estavam na sala, brincando como se nada tivesse acontecido. Decidi não contar nada para Lívia, para não assustá-la, mas eu estava em alerta. Algo estava muito errado. A segunda noite foi ainda pior. Novamente acordei no meio da noite, mas desta vez decidi verificar o quarto de Lívia. Ao abrir a porta, vi Emily parada ao lado da cama da minha irmã, segurando a mesma faca da noite anterior. Lívia dormia tranquilamente, alheia ao perigo. Pensei rápido. Peguei meu celular e liguei para o número da nossa casa. O telefone tocou na sala, e Emily parecia assustada e saiu para atender. Aproveitei a distração e corri para o quarto de Lívia, trancando a porta atrás de mim. Passamos a noite abraçados, ouvindo os passos de Emily pela casa. Ela não tentou entrar no quarto, mas eu podia ouvir sua respiração do outro lado da porta. A manhã chegou e o silêncio tomou conta da casa. Emily havia desaparecido. O terceiro dia foi o mais longo da minha vida. Lívia e eu não saímos do quarto, esperando ansiosamente pela volta dos nossos pais. Quando eles finalmente chegaram, corremos para seus braços aliviados. Contei tudo o que havia acontecido, mas eles não encontraram nenhum sinal de Emily. Ela havia sumido sem deixar rastros. A polícia foi chamada e a casa foi vasculhada. Não encontraram nada, apenas a mochila de Emily, abandonada no quarto de hóspedes. Dentro dela havia apenas roupas e uma foto antiga de uma família. Ninguém reconheceu as pessoas da foto e Emily nunca foi encontrada. Quando entrei na universidade, estava ansioso por novas experiências, amizades e, claro, por um pouco mais de independência. Mas, como dizem, cuidado com o que você deseja. No primeiro dia, conheci meu colega de quarto, Alex. Ele era alto, magro e tinha olhos que pareciam sempre estar olhando para algo além de você, meio inepto. Não era o tipo de pessoa que você esperaria encontrar em uma festa universitária, mas todos temos nossas peculiaridades, certo? Nos primeiros dias tentei puxar conversa. Ei cara, qual é o seu curso? Ou você já conhece algum bom lugar para sair por aqui? Mas Alex raramente respondia. Ele apenas me olhava com aqueles olhos distantes e depois voltava a fazer o que estava fazendo. Comecei a notar coisas estranhas. Meus cadernos estavam sempre fora do lugar e algumas vezes minhas roupas pareciam ter sido remexidas. Uma noite, acordei com o som de alguém mexendo em minha mochila. Era Alex.
Ele estava sentado no chão, vasculhando minhas coisas com uma expressão vazia no rosto. Alex, o que você está fazendo? Perguntei, esfregando os olhos, tentando entender se aquilo era um sonho. Ele apenas levantou o olhar, me encarou por um momento que pareceu uma eternidade e depois voltou para sua cama, como se nada tivesse acontecido. As noites eram as piores. Enquanto eu tentava dormir, podia ouvir Alex murmurando coisas para si mesmo. Às vezes, ele ficava acordado até tarde, olhando para o teto, e eu podia jurar que ouvia sussurros vindos de sua cama. Não eram palavras claras, mas sons abafados, como se alguém estivesse conversando com ele. Tentei falar com o coordenador do dormitório sobre Alex, mas ele apenas disse que todos precisam de tempo para se adaptar à vida universitária. Mas aquilo não era normal. Eu sabia disso. Uma noite, enquanto tentava estudar, ouvi um barulho vindo do armário. Era um arranhão suave, quase imperceptível. Abri o armário e encontrei um pequeno boneco feito de palha e corda, com olhos de botão. Parecia um daqueles bonecos voodoo. Meu coração acelerou. Olhei para Alex, que estava deitado em sua cama, observando-me com um sorriso sinistro. "Isso é seu?" perguntei, tentando manter a calma. Ele apenas acenou com a cabeça, ainda sorrindo. Decidi que era hora de sair dali. Falei com o coordenador novamente e, depois de muita insistência, consegui uma transferência para outro dormitório. No dia da mudança, enquanto empacotava minhas coisas, Alex apenas me observava sem dizer uma palavra. Quando finalmente saí daquele quarto, senti um alívio imenso, mas infelizmente aquilo estava longe de ser o fim. Mesmo após a mudança, os comportamentos perturbadores de Alex continuaram. Na minha nova moradia, tentei retomar a normalidade. Novo quarto, novos começos, ou assim eu esperava. Mas a sombra de Alex ainda pairava sobre mim, como uma nuvem escura e persistente. Nos primeiros dias no novo dormitório, senti-me mais tranquilo, mas não demorou muito para que as coisas começassem a ficar estranhas novamente. Eu encontrava meus pertences fora do lugar e, às vezes, sentia um odor estranho no quarto, como se algo estivesse apodrecendo. Uma noite, enquanto tentava adormecer, ouvi um barulho suave na porta. Era como se alguém estivesse tentando destrancá-la. Meu coração começou a bater forte e um frio de medo percorreu meu corpo. Levantei-me silenciosamente e caminhei até a porta. Quando abri, dei de cara com Alex. Seus olhos estavam mais vazios do que nunca e ele segurava algo estranho na mão. "O que você quer, Alex?" perguntei, tentando manter a voz firme. Ele não respondeu. Apenas ficou ali parado, olhando para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Depois de um momento que pareceu uma eternidade, ele se virou e saiu andando pelo corredor. Aquilo foi a gota d'água. Chamei a polícia do campus e eles o levaram. Descobri depois que o objeto que ele segurava era uma chave mestra, que ele provavelmente usou para tentar entrar no meu quarto. Depois daquela noite, Alex desapareceu. Ouvi dizer que ele foi suspenso ou talvez expulso, mas sua presença ainda me assombrava. O quarto parecia impregnado com sua energia escura e eu constantemente sentia como se estivesse sendo observado. Era uma noite como nenhuma outra em 1999. Meu nome é Saulo. E naquela noite fatídica, a aventura parecia nos chamar com um sussurro sombrio. Eu e meus 2 amigos do dormitório, carregados de expectativas e uma caixa com 30 latas de cerveja, decidimos desbravar a reserva natural do nosso campus. Sob o manto estrelado, nos embrenhamos na escuridão da reserva, buscando um refúgio secreto para desfrutar de nossa bebida e da liberdade noturna. Era uma noite de sexta-feira
Então sabíamos que haveria seguranças patrulhando a área, então tivemos que ser um pouco cautelosos. O ar estava pesado e a natureza parecia estar em um silêncio anormal, como se estivesse nos observando, esperando para nos assustar. Encontramos um lugar cercado por árvores e arbustos, um esconderijo perfeito. Tínhamos uma boa visão de qualquer pessoa que pudesse estar se aproximando de nós. A noite prosseguiu e a cerveja fluía, misturando-se com risadas e conversas descontraídas. No entanto, a reserva tinha outros planos. Barulhos estranhos começaram a invadir nosso santuário, passos misteriosos e galhos quebrando, como se algo ou alguém estivesse nos cercando, observando cada um de nossos movimentos. O riso logo deu lugar ao terror e uma sensação de desconforto se instalou. Os sons pareciam brincar conosco, movendo-se ao redor, criando uma atmosfera digna de um filme de terror. Literalmente começou a parecer que estávamos no filme A Bruxa de Blair. Tentamos manter a calma, rindo nervosamente, tentando convencer a nós mesmos de que era apenas nossa imaginação. Mas a reserva estava viva e algo nela queria se comunicar. Um estrondo repentino cortou a noite e um galho foi lançado violentamente em nossa direção, pousando com um baque sinistro no centro de nosso círculo. O medo tomou conta e um de meus amigos, dominado pelo pânico, fugiu desesperadamente, deixando-nos para trás, sozinhos com o desconhecido. A atmosfera estava carregada de uma energia sombria. Meu amigo restante e eu, paralisados por um momento, tentamos processar o que estava acontecendo. O riso nervoso que uma vez permeava o ar, agora era substituído por uma tensão sufocante. Antes que pudéssemos racionalizar ou encontrar uma explicação, outro galho foi lançado das sombras, atingindo meu amigo no rosto com uma força brutal. O grito de dor que se seguiu ecoou pela reserva, perturbando a paz da noite. Agarrando a mochila e ajudando meu amigo ferido, iniciamos uma fuga desesperada, correndo através da escuridão densa e impenetrável da floresta. O caminho de volta ao dormitório parecia interminável, cada som, cada sombra alimentando nosso terror. Quando finalmente saímos da escuridão da reserva, uma visão horripilante nos aguardava. Nosso amigo estava lá, caído e desacordado no meio da estrada, uma cena de desolação e tensão. Com o coração batendo forte e a respiração irregular, corremos até ele temendo o pior. A incerteza nos consumia. Teria sido um acidente de carro ou algo mais sinistro e maligno estava em jogo. Carregamos nosso amigo com urgência, buscando refúgio e ajuda no dormitório. De volta à aparente segurança de nosso quarto, a inquietação continuou a nos assombrar. Olhando pela janela, buscando respostas, vimos uma figura obscura à distância, movendo-se erraticamente à beira da floresta. Uma presença inquietante, que parecia observar e esperar, desaparecendo nas sombras sempre que os faróis de um carro cortavam a escuridão. A noite passou, mas o mistério permaneceu, deixando-nos com nada além de perguntas e um sentimento perturbador de que algo além de nossa compreensão havia tocado nossas vidas. A figura na floresta, seja lá quem ou o que fosse, desapareceu nas sombras, levando consigo os segredos daquela noite terrível, deixando-nos para trás, marcados para sempre pela experiência sobrenatural na reserva natural. Eu tinha um dormitório individual no meu primeiro semestre do segundo ano. Ele ficava no 7º andar, bem no canto do andar, um pouco isolado do resto dos dormitórios, pois estava em uma seção à parte. Você tinha que virar um corredor para até mesmo ver a porta. Era bom porque eu poderia conversar com amigos no meu andar,
convidar pessoas para o meu quarto e ainda ter privacidade quando era hora de fazer trabalhos ou dormir. Algumas semanas após o início do semestre, enquanto estudava para um exame de biologia, o silêncio foi interrompido por um barulho. Demorei um pouco para perceber que era uma leve batida na porta. Era tão suave que quase não ouvi. Eu gritei: "Pode entrar." Mas a porta não abriu. Então me levantei para abri-la. Ninguém estava lá. Andei pelo corredor para olhar pelo corredor. Ninguém. Alguém obviamente estava mexendo comigo. Na noite seguinte, acordei depois de ter dormido por 3 horas. Alguém estava batendo na minha porta novamente, desta vez mais alto do que nunca. Tive dificuldade em decidir se deveria abrir a porta ou não. Desta vez, com uma dose de coragem, me levantei e abri a porta. Ninguém estava lá como eu esperava, mas desta vez eu corri pelo pequeno corredor, me isolando do meu quarto. E quando virei o corredor, vi as costas de alguém desaparecendo atrás do corredor, no lado oposto do corredor. Corri o mais rápido que pude pelo corredor e, ao virar para o próximo corredor, onde vi a pessoa alguns segundos antes, vi uma porta no final do corredor se fechando. Não era um dormitório, era um banheiro. Senti que estava pronto para confrontar quem quer que fosse essa pessoa. Então abri a porta do banheiro com força. A luz estava apagada. Liguei, esperando ver alguém escondido lá, mas não vi ninguém. Meu primeiro instinto foi verificar os 2 banheiros, que estavam ambos fechados. Ajoelhei-me e olhei por baixo das 2 portas. 2 pesadas botas pretas podiam ser vistas debaixo de uma das portas do banheiro. Respirei fundo e abri a porta. Fiquei confuso. Lá estavam as botas no chão, mas não havia ninguém as usando. E então ouvi um riso assustador. Não era feminino ou infantil. Era um tipo de riso que só poderia imaginar ser de um homem velho e louco. Por algum motivo, minha confiança se foi e eu estava apavorado. Então corri de volta para o meu quarto e fechei a porta. Voltei para a cama e comecei a mandar mensagens para todos os meus amigos. Claro, todos estavam dormindo. A batida aconteceu mais uma vez naquela noite. Eu ignorei. Continuou por cerca de 30 segundos antes de quem quer que fosse finalmente desistir. Falei com todos no meu andar no dia seguinte. Ninguém mais ouviu nenhuma batida, e todos juraram que não estavam me pregando uma peça. Todos pareciam sinceros. Não sei por que essa pessoa escolheu me assediar ou quem era essa pessoa, julgando pelas botas e pelo riso que ouvi, era um homem mais velho, e isso me perturba. O sol estava se pondo quando cheguei à antiga fazenda da família, acompanhado de minha avó. O céu estava tingido de laranja e rosa, contrastando com a escuridão que começava a se formar ao redor da propriedade. A estrada de terra que levava à casa principal estava coberta de folhas secas, e o som delas estalando sob os pneus do carro ressoava em meus ouvidos. A fazenda sempre teve uma atmosfera misteriosa para mim. A floresta densa que a circundava parecia esconder segredos antigos, e o celeiro, com sua madeira desgastada pelo tempo, sempre me causou arrepios. Lembro-me das histórias que meu pai contava sobre meu avô, que serviu na Segunda Guerra Mundial. Ele dizia que, sob a luz da lua cheia, meu avô realizava rituais estranhos no celeiro, vestindo seu antigo uniforme militar e entoando cânticos em uma língua desconhecida. Meu pai nunca gostou de falar sobre isso. Ele tinha traumas profundos relacionados às ações de meu avô. Sempre que o assunto surgia, ele mudava de tópico ou se retirava para seu quarto. Aquelas histórias e o comportamento de meu pai sempre lançaram uma sombra sobre minha infância, tornando a fazenda um lugar de memórias sombrias. Minha avó, por outro lado, sempre tentou proteger meu pai,
e a mim das histórias sobre meu avô. Ela dizia que eram apenas lendas, histórias inventadas para assustar as crianças. Mas eu podia ver a tristeza em seus olhos toda vez que o assunto era mencionado. Ao chegarmos à casa principal, desci do carro e respirei fundo, tentando afastar os pensamentos sombrios. A paisagem, apesar de sua beleza, parecia carregar o peso das histórias e dos segredos da família. Olhei para minha avó, que segurava uma foto antiga de meu avô em seu uniforme militar. Ela suspirou e disse: vamos ver o que ainda tem por aqui." Eu concordei com um aceno de cabeça, mas no fundo, uma sensação de apreensão crescia, e eu sabia que a noite que se aproximava seria longa. A casa principal da fazenda, apesar de antiga, mantinha-se firme contra o teste do tempo. O assoalho de madeira rangia sob meus pés enquanto eu caminhava pelos cômodos, e o cheiro de mofo e madeira antiga enchia o ar. Minha avó decidiu descansar um pouco no quarto, que costumava ser de meus pais, deixando-me sozinho para explorar. Fui atraído para o escritório de meu avô, um cômodo pequeno e escuro no final do corredor. A luz fraca que entrava pela janela coberta de poeira iluminava prateleiras repletas de livros antigos e fotografias em preto e branco. No centro da sala, uma escrivaninha de madeira maciça dominava o espaço. Decidi vasculhar as gavetas em busca de algo que pudesse me dar uma pista sobre o passado misterioso de meu avô. Na primeira gaveta, encontrei uma espingarda antiga, ainda em boas condições. O metal frio e pesado em minhas mãos me fez estremecer. Na gaveta de baixo, um arsenal de instrumentos de tortura estava cuidadosamente organizado. Facas, alicates e outros objetos que eu não conseguia identificar. Meu coração acelerou. As histórias sobre meu avô não eram apenas lendas. Ao fundo da última gaveta, encontrei uma carta amarelada pelo tempo com a caligrafia trêmula de meu avô. Com hesitação, comecei a ler em voz alta. Se algum dia eu retornar a esta fazenda, farei o que prometi. Minha esposa e meu filho pagarão pelo que fizeram. Eles não podem escapar do destino que os aguarda. Ao terminar de ler, notei a data no canto inferior da carta. Meu sangue gelou. Era a data de hoje. Uma sensação de desconforto tomou conta de mim. O silêncio da casa parecia mais opressor e os barulhos da floresta lá fora soavam mais sinistros. As palavras da carta ecoavam em minha mente e o medo começou a se instalar. Corri para o quarto de minha avó, desesperado para contar-lhe sobre minha descoberta, mas ao entrar, encontrei o quarto vazio. A janela estava aberta e as cortinas balançavam suavemente com a brisa da noite. Minha avó havia desaparecido e eu sabia que a noite estava apenas começando. O pânico se instalou em mim ao perceber o desaparecimento de minha avó. Corri pelos cômodos da casa, chamando por ela, mas tudo o que recebi em resposta foi o silêncio ensurdecedor da noite. A escuridão parecia mais densa e a atmosfera da fazenda estava carregada de tensão. Foi então que ouvi um murmúrio vindo da cozinha. Ao me aproximar, encontrei minha avó sentada à mesa, uma vela acesa à sua frente, iluminando seu rosto enrugado e preocupado. Ela segurava uma foto antiga de meu avô, seus olhos fixos na imagem. "Vó!" exclamei, aliviado por encontrá-la. "O que aconteceu? Por que você saiu do quarto?" Ela levantou os olhos para mim e pude ver uma tristeza profunda neles. "Rafael", ela começou com uma voz trêmula, "há coisas sobre seu avô que você não sabe. Coisas que eu esperava nunca ter que contar." Respirei fundo, preparando-me para o que viria a seguir. Minha avó começou a relatar os eventos que ocorreram após o retorno de meu avô da Segunda Guerra Mundial. Ele voltou mudado, assombrado pelos horrores que testemunhou.
Mas havia algo mais, algo que ele trouxe consigo da guerra. Teu avô encontrou algo durante a guerra, ela continuou. Algo antigo e poderoso. Ele acreditava que esse objeto lhe daria poder e proteção, mas em vez disso, trouxe escuridão e desgraça para nossa família. Ela então revelou que desde o desaparecimento de meu avô, ela começou a ouvir vozes e a ter visões turvas pela fazenda. Vozes que sussurravam promessas e ameaças, visões de sombras se movendo nas bordas de sua visão. Eu sempre soube que ele voltaria, ela murmurou, e temo que ele tenha voltado para cumprir sua promessa. Fiquei em silêncio, tentando assimilar tudo o que minha avó havia me contado. A sensação de perigo era palpável, e eu sabia que tínhamos que agir rápido. A noite avançava rapidamente, e a luz prateada da lua cheia banhava a fazenda com um brilho etéreo. A floresta ao redor parecia ganhar vida sob a influência da lua, e os sons da noite eram amplificados, tornando-se quase ensurdecedores. Minha avó e eu nos preparamos trancando todas as portas e janelas da casa. Ela pegou algumas velas e sal grosso, explicando que poderiam ajudar a proteger-nos de qualquer presença maligna. Acendemos as velas e formamos um círculo de sal ao redor de nós na sala de estar. O silêncio era quase opressor, e a tensão no ar era palpável. Foi então que começamos a ouvir os sussurros. Eram vozes baixas e distorcidas, vindas de todas as direções. Pareciam estar chamando por nós, tentando nos atrair para fora. Minha avó começou a murmurar uma antiga oração, sua voz firme e determinada. Eu me juntei a ela, e juntos tentamos afastar as vozes malignas que nos cercavam. Mas então algo ainda mais perturbador aconteceu. Começamos a ouvir passos vindos do celeiro. Eram passos pesados, como se alguém estivesse arrastando algo. O som se aproximava cada vez mais, e eu podia sentir o medo se instalando em meu peito. A porta do celeiro se abriu com um rangido, e uma figura surgiu do escuro. Era a silhueta de um homem, vestindo um antigo uniforme militar. Seu rosto estava oculto pela escuridão, mas eu sabia quem ele era. Era o espírito de meu avô, de volta para cumprir sua promessa. Ele se moveu em nossa direção, seus passos ecoando no silêncio da noite. Minha avó e eu nos abraçamos, determinados a enfrentar o que viesse a seguir. As vozes e visões se intensificaram, e a presença de meu avô parecia dominar a fazenda. A presença de meu avô tornava-se cada vez mais assustadora. As vozes sussurrantes e as visões turvas aumentavam em intensidade, tornando difícil distinguir a realidade da ilusão. A cada passo que ele dava em nossa direção, a temperatura da sala parecia cair, e uma sensação opressora de desespero nos envolvia. "Rafael!" minha avó gritou acima do caos. "Temos que sair daqui agora!" Agarrando minha mão, ela me puxou em direção à porta dos fundos. Corremos pelo campo, a lua cheia iluminando nosso caminho. Mas a floresta densa parecia fechar-se ao redor de nós, e os sussurros e risadas malignas ecoavam por todos os lados. A cada passo, sentíamos que algo nos observava, nos perseguia. As sombras se moviam e se contorciam, formando figuras grotescas que tentavam nos alcançar. O caminho para fora da fazenda parecia interminável, e a cada curva temíamos encontrar a figura ameaçadora de nosso avô. Finalmente avistamos a estrada principal. Correndo com todas as nossas forças, conseguimos alcançá-la e por um momento sentimos um alívio momentâneo. Mas ao olhar para trás, vimos a silhueta de meu avô parada na entrada da fazenda, observando-nos com olhos vazios e sem vida. Exaustos e abalados, conseguimos chegar à cidade mais próxima e buscar refúgio em uma pequena pousada. A noite passou em um borrão, e quando o sol nasceu,
a realidade do que havíamos vivenciado começou a se instalar. Decidimos nunca mais voltar à fazenda. Vendemos a propriedade e nos mudamos para longe. Mas mesmo à distância, as memórias daquela noite nos assombravam. Com o tempo, a dor e o medo começaram a desaparecer, substituídos por uma determinação de viver nossas vidas ao máximo e proteger uns aos outros. Mas uma coisa era certa: nunca esqueceríamos a promessa do avô e o medo que ele lançou sobre nossa família. E embora tivéssemos escapado da fazenda com nossas vidas, sabíamos que o passado nunca poderia ser verdadeiramente esquecido. Este relato contarei na voz de Jéssica. Como caminhoneira, sei que na estrada preciso estar sempre alerta. Qualquer descuido, mesmo que seja por meros segundos, pode resultar em sérias consequências. E não estou falando hipoteticamente. Houve uma ocasião, enquanto estava estacionada em um posto de descanso à beira da estrada, realizando verificações de rotina em meu veículo, em que tive um encontro aterrorizante que permanece gravado em minha mente. Naquele dia, enquanto eu conferia minhas anotações, notei algo perturbador. Um homem de aparência suspeita vagando pelo estacionamento dos caminhões. Inicialmente, não dei muita atenção, pois estava focada em me preparar para seguir viagem em breve. Após me certificar de que tudo estava em ordem, entrei na minha cabine e tranquei as portas, sentindo-me momentaneamente segura. Peguei meu celular e comecei a ouvir um podcast antes de continuar na estrada. Tudo parecia normal nas próximas horas. Entretanto, quando finalmente parei para abastecer em um posto isolado, a tranquilidade que eu sentia deu lugar ao pânico. Enquanto estava concentrada em encher o tanque de diesel do lado do motorista, algo me fez franzir a testa. Pareceu-me que ouvi o som da minha porta se abrindo e fechando. Pensei que poderia ser minha mente brincando comigo, mas a sensação de inquietação só cresceu. Com um gesto instintivo, olhei ao redor, até mesmo espiando o interior da cabine para verificar se alguém estava lá. Não vi nada de imediato, mas um arrepio desceu pela minha espinha. Decidi que era melhor ser mais cuidadosa e sempre trancar as portas, mesmo quando saía apenas para abastecer. Retomei o abastecimento e, depois de terminar, entrei na loja de conveniência para comer algo e utilizar o banheiro antes de continuar minha jornada. Parecia que tudo voltaria ao normal, até percorrer alguns quilômetros na estrada. Foi então que algo frio e afiado pressionou minha garganta, enquanto uma mão suja apertava meu pescoço. Meu coração afundou e, de repente, meu campo de visão se estreitou, limitando-se ao que estava bem à minha frente. Uma voz masculina sussurrou no meu ouvido. "Desligue o rádio e encoste", ele ordenou. Sem opções imediatas e incapaz de acessar meu telefone, agi de acordo com suas instruções. Não podia pedir ajuda pelo rádio e a ideia de tomar qualquer ação precipitada era arriscada demais. Entretanto, eu sabia que havia algo na cabine que poderia me ajudar, mas precisava encontrar uma maneira de alcançá-lo. Enquanto me esforçava para pensar, estacionei no acostamento, ligando os sinais de alerta como se estivesse enfrentando problemas mecânicos. O homem, cujo rosto estava encoberto, forçou-me a encará-lo. Foi nesse momento que reconheci-o como o suspeito que avistei na área de descanso anterior. Ele estava ainda mais aterrorizante de perto, mas sua determinação era clara. Ele estava decidido a me capturar. Como percebi mais tarde, ele havia se escondido sob meu caminhão, viajando mais de 200 quilômetros e, em seguida, infiltrado-se na cabine enquanto eu estava no posto. Agora, ele acreditava que finalmente conseguiria o que queria e ordenou que eu fizesse como ele mandava.
Suba no beliche comigo e não tente nada engraçado. Eu preciso de você viva e você só precisa ficar quieta. Disse ele, um sorriso doentio em seus lábios. Um calafrio percorreu todo o meu corpo e quase vomitei na presença dele. No entanto, eu não cedi. Com uma mão livre, ele segurava a faca enquanto a outra agarrava meu braço. No entanto, eu sabia que havia um degrau para entrar no beliche e, enquanto ainda estava um pouco mais baixa que ele, decidi agir. Agarrei a mão que segurava a faca e dei um chute certeiro em sua virilha. Em seguida, puxei-o pelo braço, arremessando-o por cima da minha cabeça. No último momento, virei-me e dei um golpe no seu torso, fazendo-o cair no assoalho do banco do motorista. Eu mesma caí no banco do passageiro, com minha pistola de 9 milímetros no chão. No entanto, antes que ele pudesse se recuperar, abri o porta-luvas e peguei minha arma carregada e pronta para atirar. Assim que desativei a trava de segurança, apontei diretamente para ele e ordenei que saísse do meu caminhão. Ele se recusou a largar a faca, mas levantou as mãos e começou a sair pela porta. Fui atrás dele para fechar a porta, mas quando estava prestes a puxá-la, ele se virou e a segurou no último segundo. Instintivamente, larguei a pistola e usei as duas mãos para tentar fechar a porta. Um embate de força se seguiu e percebi que ele estava prestes a vencer a disputa. No entanto, tive uma ideia repentina. Soltei a porta completamente e dei um chute, fazendo-a se abrir de repente. Ele perdeu o equilíbrio e foi arremessado para fora, direto na estrada. Naquele exato momento, um carro passava e o agressor colidiu violentamente contra o para-brisa do motorista. O motorista do carro, um jovem assustado, parou metros à frente, claramente abalado. Quando expliquei a situação, ele pareceu aliviado por ter atingido um criminoso e não um trabalhador comum. Infelizmente, essa experiência me custou o emprego e me deixou desempregada durante um período difícil. Ainda estou em busca de uma nova oportunidade, mas com o meu histórico tem sido um desafio. Quando entrei no ramo de caminhoneiros, um veterano que conheci em um posto de combustível às margens de uma estrada me deu um conselho que nunca esqueceria. Nunca revele a ninguém o que você está transportando, não importa o quão valioso possa parecer. Na época, achei que ele era apenas um velho paranoico, pois nunca havia ouvido falar de roubos de caminhões sendo um problema real. No entanto, logo descobri que subestimei a sabedoria do velho. Era uma noite no norte do Brasil, quando eu decidi pegar a estrada para evitar o tráfego e ter uma viagem tranquila. As pessoas sempre diziam que era uma boa ideia, até que algo acontecesse às 2 da manhã, no meio do nada. Descobri que dirigir à noite me deixava vulnerável por mais de um motivo. Uma noite parei em uma das áreas de descanso mais sinistras que já encontrei. Eram cerca de 3 da manhã e eu precisava descansar antes de continuar a jornada. Estacionei o caminhão e dirigi-me ao banheiro. Após fechar os olhos por alguns minutos, notei uma máquina de venda automática no prédio e decidi dar uma olhada. Nesse momento, um homem saiu do banheiro e se aproximou de mim. Ele exibia claramente o visual de um membro de uma gangue de motociclistas, com sua jaqueta de couro e tatuagens visíveis. "Não se incomode", ele disse, "todas estão quebradas." "Bem, na verdade, eu não estava planejando pegar nada mesmo", respondi. Então o homem tirou uma garrafa de sua jaqueta. Por um segundo meu coração deu um salto, mas em vez de uma arma, ele tirou uma garrafa e me ofereceu. "Isso é o que você realmente precisa, não é?" ele perguntou. "Ah, não, obrigado", recusei. "Tenho que voltar para a estrada." Sem problemas, ele deu de ombros e deu um gole na garrafa. "Então, boa noite", disse eu, me virando para voltar ao meu caminhão. O homem não me seguiu,
mas também não parecia disposto a encerrar a conversa. "Esse é o seu caminhão lá fora?" ele perguntou. Parei e olhei de volta. "Sim", respondi. "O que você está transportando?" Nesse momento, lembrei-me do conselho do veterano de nunca revelar o valor da carga a ninguém. Fiquei momentaneamente sem palavras, procurando uma mentira que parecesse convincente. "Ah, é só papel higiênico?" Finalmente consegui dizer. "Só papel higiênico?" O homem riu e sorriu, e pelo olhar em seu rosto, eu sabia que ele sabia que eu estava mentindo. "Parece que isso não vale tanto quanto costumava", ele acrescentou. Constrangido, me virando novamente em direção ao meu caminhão. "Boa viagem", ouvi o homem dizendo enquanto eu me afastava. Subi no meu caminhão e comecei a me mover imediatamente. Uma sensação de apreensão tomou conta de mim, e eu sabia que talvez estivesse reagindo tarde demais. No entanto, eu não tinha escolha senão continuar, porque eu havia mentido. Não estava transportando papel higiênico. Eu tinha a responsabilidade de levar uma carga valiosa de medicamentos para uma fábrica farmacêutica, muitos dos quais valeriam uma fortuna no mercado negro. Opioides, anfetaminas e, neste país, até mesmo insulina. Infelizmente, minha fuga apressada pode ter levantado suspeitas de que eu estava carregando algo valioso. Não demorou muito para que uma moto acelerasse à minha frente e começasse a frear abruptamente. Eu podia ver pela jaqueta que era o mesmo homem com quem eu tinha conversado, mas agora seu rosto estava oculto sob uma máscara. Ele acreditava que eu não teria coragem de atingi-lo e arriscaria matá-lo, e ele estava certo. Diminuí a velocidade e, antes que eu percebesse, estava cercado por carros à esquerda, empurrando-me para o acostamento. Continuei indo, mesmo no asfalto, e por um momento pensei que talvez tivesse uma chance. A moto à minha frente saiu do caminho, mas logo uma van velha e surrada assumiu a posição, forçando-me a parar. Bati na van e, num momento de raiva e desespero, decidi acelerar e empurrar aquele obstáculo para longe. Contudo, quando olhei pela janela do lado do motorista, o homem na moto estava ao lado da van, apontando uma arma diretamente para mim. Entrei em pânico e virei o volante para a esquerda, fazendo a van e o motociclista se desviarem, mas eles não desistiram. De repente, o motociclista disparou um tiro. A bala passou por cima do caminhão, alojando-se em algum lugar no teto, mas, felizmente, não me atingiu. Logo depois, o passageiro da van se inclinou para fora da janela com uma espingarda e disparou contra os meus pneus dianteiros, estourando-os instantaneamente. Agora eu sabia que seria morto se não parasse, então finalmente desisti. Parei e levantei as mãos, sabendo que o que estava prestes a acontecer não seria bonito. Em segundos, eles estavam batendo na cabine e gritando para eu abrir as portas, ou eles forçariam a entrada e me matariam. Todos eles estavam mascarados, suas identidades ocultas, então eu sabia que não havia sentido em tentar obter uma boa descrição de qualquer um deles. Obedeci e destranquei as portas. Fui arrancado do caminhão e jogado no chão. Vi minha câmera do painel ser destruída antes de começarem a me espancar. Vários deles me atacaram com porretes, soco inglês e botas. Tentei proteger minha cabeça com meus braços e mãos, mas não consegui resistir por muito tempo até perder a consciência. A última coisa que me lembro é de ser espancado até virar uma polpa absoluta. Acordei no hospital várias semanas depois, com todos ao meu redor dizendo que pensavam que eu não sobreviveria. Tive um crânio quebrado, uma órbita estilhaçada, dentes faltando, uma mandíbula quebrada, costelas rachadas, um pulmão perfurado e sangramento interno.
além de um universo inteiro de hematomas e lacerações. Disseram que fui encontrado em uma vala por um ciclista ao amanhecer, 3 horas inteiras depois. O médico explicou que se tivesse demorado mais 1 hora, eu teria morrido de inchaço no cérebro ou sufocado no meu próprio sangue. É verdadeiramente um milagre que eu tenha sobrevivido. No entanto, a investigação policial nunca avançou. Infelizmente, o grupo dirigiu o caminhão com o pneu furado até uma clareira na floresta próxima à rodovia e saqueou toda a carga, pegando tudo o que tinha valor antes de fugir. Nenhum suspeito foi identificado com base em impressões digitais e minha memória dos eventos era vaga. A gangue permanece em liberdade, podendo estar em qualquer lugar do país neste momento. Minha recuperação tem sido um longo e árduo caminho, e infelizmente tive que pedir falência devido às enormes dívidas médicas. É claro que não pretendo pagar por isso. Sou um caminhoneiro veterano, acostumado com as longas noites nas estradas escuras. No entanto, a noite em que fui contratado para transportar uma carga misteriosa e pesada mudou minha vida de maneiras que eu nunca poderia imaginar. A carga estava selada em um container robusto e as instruções eram claras: não abrir, não fazer perguntas. O pagamento era atraente, o que me fez aceitar o trabalho sem muitas hesitações. A rota mais curta para meu destino era uma rodovia abandonada que cortava uma floresta densa. Outros caminhoneiros haviam me advertido sobre a estrada, contando histórias de acontecimentos inexplicáveis e sensações sinistras. A noite estava escura como breu quando entrei naquela estrada desolada. A chuva forte tornava a visibilidade ainda pior, e o barulho das gotas batendo no teto do meu caminhão ecoava na cabine, criando uma atmosfera sombria. Meu rádio permanecia em silêncio, como se as ondas de rádio estivessem bloqueadas. Foi então que as batidas começaram. Sons abafados ecoaram do interior do container, como se algo estivesse tentando escapar. Eu não podia ignorar aquilo, e uma sensação de inquietação começou a tomar conta de mim. Decidi que precisava verificar a carga, apesar das instruções claras de não abrir. Parei o caminhão no acostamento, peguei uma lanterna e desci da cabine. A chuva gelada cortava meu rosto enquanto eu caminhava em direção ao container. Minhas mãos tremiam enquanto alcançava a maçaneta da porta. Quando abri a porta, uma corrente de ar frio me atingiu, e a fraca luz da minha lanterna revelou algo que eu nunca poderia ter previsto. No interior do container, amordaçado e visivelmente doente, estava um homem. Seus olhos pediam ajuda, e seu rosto contorcido em agonia era inconfundível. Com o coração batendo forte, desamarrei a mordaça do homem e o ajudei a se levantar. Ele estava fraco e parecia ter passado por um grande sofrimento. Não sabia quem era ou o motivo de estar preso naquele container, mas não podia deixá-lo ali. Decidi libertá-lo. O homem balbuciou palavras de agradecimento, mas antes que pudesse entender o que ele estava tentando dizer, algo atingiu minha cabeça por trás. A dor foi intensa e tudo ficou preto. Quando finalmente recuperei a consciência, estava em um quarto de hospital. A dor latejava em minha cabeça e meu corpo inteiro doía. Médicos e enfermeiros se moviam em torno de mim, fazendo perguntas e verificando meus sinais vitais. Minha mente turva gradualmente começou a se clarear e as lembranças daquela noite aterrorizante retornaram. O homem amordaçado, o ataque que sofri e a sensação de terror iminente. Mas algo estava errado além da minha dor física. Minha carteira e documentos pessoais haviam desaparecido.
assim como o meu caminhão e a carga misteriosa. Os médicos me explicaram que alguém me encontrou desacordado na beira da estrada e chamou a ambulância. Eles me diagnosticaram com uma concussão e hematomas significativos. Mas o mistério do que aconteceu aquela noite permaneceu sem resposta. Enquanto eu estava no hospital, a polícia iniciou uma investigação, mas não conseguiram encontrar nenhum rastro do homem que eu havia libertado ou dos possíveis agressores.